por exemplo, que o Adilson teve, que fez 2 anos e meio de um trabalho bom, mas sem conquistas. O Cuca tem esse desafio de fazer um trabalho bom e levar o Cruzeiro a algum título. Que o próprio Cuca não teve no Fluminense, né? Porque depois de fazer aquele trabalho de levar o time, fazer com que o time escapasse do rebaixamento, ele não deu sequência para o ano seguinte. Agora o Muricy Ramalho se lembrou dele, né? Na conquista do título. Que ele teria montado o Fluminense. Exatamente. Do mérito também nessa... O Muricy Ramalho fez esse destaque. Agora, o Cuca, me lembro que no dia da chegada, foi feita uma pergunta na entrevista coletiva dizendo o seguinte: ô Cuca, você tem 76% de rejeição entre a torcida do Cruzeiro. Você, Pedro, o Pedro já estava querendo derrubar o homem. Aí ele falou assim, pô, então 76%, então temos 24 aí que gostam do trabalho da gente, vamos ver se a gente aumenta isso aí até o final do ano. E eu acho que a torcida do Cruzeiro hoje, se fizer uma pesquisa, vai bater aí pelo menos em 70% de aprovação do trabalho do Cuca, que fez um grande trabalho. O Marcelo disse que não se surpreendeu. Eu fiquei surpreso não pelo treinador, mas eu não sentia confiança nesse time do Cruzeiro. Eu achava e cheguei a dizer isso, que o Cruzeiro brigaria sim por uma vaga na Libertadores, mas eu não acreditava que o Cruzeiro chegasse até a última rodada brigando pelo título, né? Mas o Cuca me contrariou aí e fez um grande trabalho no Cruzeiro, chegando ao vice-campeonato. E uma coisa que é interessante, que eu acho que o Cuca soube superar, que foi até a questão do centroavante, mesmo com esse problema, que é um problema seríssimo numa equipe. Lógico, com bons jogadores, como o Montijo jogando um bolão e tal, o Roger, quando precisou, entrou e jogou. Mas é bom a gente lembrar isso, a contusão do Wellington Paulista deixou o time do Cruzeiro sem essa referência no ataque. E até sobre o Cuca, acho que me surpreendeu também positivamente, porque 12 anos como treinador ainda não tinha conquistado, ainda não conseguiu um grande título, mas fez bons trabalhos, como o Marcelo disse, no Fluminense ano passado. E o Cruzeiro não estava vivendo uma crise é uma palavra muito forte, mas estava vivendo um momento turbulento. O Maluf saiu, assumiu o Dimas, né, jogadores chegando, o Cuca entrou no lugar do Adilson, o Adilson saiu de uma forma meio estranha, e ele conseguiu contornar tudo isso e colocou o Cruzeiro na briga pelo título. O objetivo era colocar o Cruzeiro na briga pela Libertadores. Depois que chegou o Motilho, o time se reforçou. Esse esquema que o Cuca armou, o Cuca é um treinador mais ofensivo, às vezes ele abriu mão de jogar com 3 volantes. O Cruzeiro estava muito acostumado a jogar com 3 volantes. Logo na estreia, né, ele colocou contra o Atlético Paranaense, depois contra o Goiás, 2 meias, e deu muito certo, um time mais ofensivo que soube marcar. Depois ele soube também voltar a jogar com 3 volantes. Depois ele soube, na reta final do campeonato, colocar o Roger. Depois o Gilberto acabou tendo problemas com suspensão. O Roger entrou bem no time. Então ele soube, ele tinha essa carta na manga. Colocar um time mais ofensivo, deixar um time também com 3 volantes, um time mais marcador. E ele soube contornar muito bem a situação que o Cruzeiro vivia quando ele entrou. Não era uma crise, mas era um momento turbulento, né? E o grande mérito do Cuca foi fazer as peças se encaixarem no time do Cruzeiro. Por exemplo, o Montijo chegou, a torcida, apesar de ter ido buscar no aeroporto, mas era um jogador que a torcida ainda não era aquela confiança total no Montijo. Ele chegou e o Cuca fez ele jogar, soube fazer ele jogar. O Ed Carlos chegou sob muita desconfiança, o zagueiro. E segue sob muita desconfiança. Mas o primeiro jogo dele foi o clássico. E o lance do gol saiu de um lançamento do Ed Carlos. Então ele pegou confiança. Então, mesmo ele foi bem, se o time está confiante, você pode trocar as peças, que aí a coisa anda, né? Pode não andar do jeito que o torcedor espera, às vezes, mas anda. É interessante que o Cruzeiro teve assim, desfalques importantes. Esse do centroavante que eu falei, e o Leonardo Silva também, que era o junho, né? Eu acho que o Cruzeiro, isso aí a gente tem que entender que o treinador teve méritos nisso, né? Na busca de jogadores. Tem 1 ano e meio que eu venho aqui participar e é engraçado, eu assisto em casa também. Sempre que eu o som coincidentemente fala da falta de um centroavante. Normalmente, quando o assunto é o Atlético. E eu não concordo, porque eu acho que o Tardelli é um bom atacante que faz gols. Mas quando você fala do Cruzeiro, eu concordo plenamente. Até que enfim. Porque o Wellington Paulista, ele terminou o ano com 12 gols marcados. Como pode um centroavante de um clube grande, que briga para ser campeão, que tem servindo ele Thiago Ribeiro, Gilberto, Roger, Montijo, Jonathan, Fabrício, o jogo inteiro, fazer 12 gols no ano? E 20 perdidos, pelo menos, feitos. O Obina passou de março a agosto machucado. Fez 27.
O Wellington Paulista, ele fala que ele se dá bem com o Cuca, que ele gosta de trabalhar com o Cuca, reclamava do Adilson abertamente. Com o Adilson esse ano, ele fez 8 gols até a parada para a Copa. Com o Cuca ele fez 4. Claro que ele se machucou, que ele teve inúmeros problemas. Mas eu acho que quando a gente pensa hoje em contratação, se especula, se fala em nomes e tudo, o que o Cruzeiro mais precisa é de um centroavante. É de alguém para colocar a bola para dentro, que todo mundo no time cria, e o centroavante, a bola bate nele e volta. E o Cuca disse isso, né, na entrevista, logo no último jogo, depois do... E quando ele chegou, ele falou que contava muito com o Wellington Paulista, que era um jogador que ele já tinha contado no Botafogo, e ele chegou que contava com o Wellington Paulista e virou uma unanimidade com o Cuca, né? Já assumiu a posição titular, depois ele não foi bem. E na última entrevista coletiva do Cuca, depois do jogo contra o Palmeiras, ele disse, eu preciso de um atacante para disputar a Copa Libertadores. Então, todos esses números, né, que o Marcelo apresentou, acabou que o Cuca precisa de um atacante e não confia tanto assim como a gente imaginava no Wellington Paulista. Eu tenho uma preocupação com algumas questões do futebol e, mais uma vez, eu às vezes fujo muito do factual. Que, se você fizer uma análise dos nossos clubes, você percebe que há uma estrutura muito boa para a formação de atletas, até para treinos específicos, tanto que não é só mais para goleiro, hoje você faz treino específico para zagueiro, para o ala. E eu acho interessante o seguinte, se a gente analisar a quantidade de zagueiro que Minas Gerais importa, é um negócio, e além de importar muita gente, parece que é mal escolhido, o pessoal fica meio perdido, né? Até nomes que, em princípio, esse é bom, esse é da seleção, não sei de onde e tal. E eu não sei, há um problema, teve uma época que até era problema de lateral na seleção brasileira, era um drama. Eu não sei, há alguma coisa errada com a formação de jogadores. E às vezes importa quem é daqui, né, Som? Porque o Léo é de Belo Horizonte, se não me engano. O Léo que veio do Palmeiras, jogou no Grêmio, depois foi pro Palmeiras e o Cruzeiro contratou, ele é de Belo Horizonte, saiu daqui. E isso é interessante porque outro dia lá na Cidade do Galo, o Tony Cerezo esteve lá. E numa conversa informal ele me perguntou, falou, o Cruzeiro treina na Toca, falei, na Toca 2. Falou assim, aquela depois do Zoológico. Falei, E a Toca 1? Eu falei assim, não, a Toca 1 tá pra categoria de base. Ele falou, mas que moral da categoria de base? E é estranho a quantidade de jogadores. Agora, se você for conversar com diretores da categoria de base de Cruzeiro e Atlético, eles falam que o tanto de jogadores que eles revelam é bom e que a meta é como se fosse uma meta a ser cumprida e a meta é sempre cumprida. Mas a gente não dá para entender. Não enxerga tanto isso. A gente até levantou essa bola aqui esses dias. Será que a base do Cruzeiro não tem jogadores melhor ou do mesmo nível do que é de Carlos e Gil? O Gil até que é jovem e tal, mostrou até um princípio de... Né, mostrou algumas características. Mas o Ed Carlos, será que não tem um jogador da característica dele? Você sabe o que eu acho do Gil? Em todo clube tem um igual. O Gil é o seguinte, ele é um jogador que veio para o Cruzeiro, ele não, o que parece é que ele tem força, o vigor e tal, precisa de a palavra é polimento, sabe? Quando você vê a zaga do Fluminense, o Fluminense tem um lá também que era assim. Como o Erle passou por um, né? Agora, o problema é o seguinte, é que às vezes ele vem e não passa por essa etapa. E aí o jogador acaba ficando meio perdido, vai mais na força, essa coisa toda. Mas o que eu lamento é que o investimento era uma coisa para você dizer, olha, peraí, a buscar o zagueiro, eu vou buscar o zagueiro. E não acontece isso. O que a gente vê de jogador que chega aqui em Belo Horizonte, fica aqui 6 meses, e depois tem uns que a gente até... Tem um argentino que chegou no Cruzeiro, não jogou... Foi embora. O que é isso? Onde você que veio? A contratação estranha, que parece que foi uma composição para se trazer o Farias, né? O Cruzeiro não confirma isso, mas os últimos zagueiros... Empresário. Você sabe quem que é o último bom zagueiro que o Cruzeiro revelou? O Thiago Heleno. É o último bom zagueiro que o Cruzeiro revelou. Foi seleção brasileira. De base. Jogou junto com o Foquinha, junto com o E em 2008, o Cruzeiro foi terceiro lugar no campeonato.
O Thiago Heleno carregou o Espinosa nas costas. Foi. O Espinosa veio para ser um grande nome, jogava futebol europeu. O Thiago Heleno carregou a defesa do Cruzeiro. A partir de 2009, linha descendente. Eu acho que a exceção feita aí é a contratação do Hever, que eu acho que é um bom zagueiro. É um zagueiro que, se tiver uma sequência aí no Atlético, ano que vem vai fazer um bom campeonato, uma boa temporada. E um elenco que tem Cáceres, que tem Jairo Campos e Lima, que também tem uma experiência internacional, e o Hélio se consolidar como um zagueiro titular, né, com todas essas opções do banco, é a força do Dorival, do jogador e do Dorival que insistiu no jogador. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando, inclusive, mais sobre o Atlético, mas ainda sobre o Cruzeiro, para fechar esse bloco, falando sobre zagueiro, sobre o Gil, me lembrei do lance polêmico aí no jogo contra o Corinthians, né, o pênalti marcado em cima do Ronaldo. Eu queria saber a sua opinião, Marcelo, e a sua, o Luciano. O Cruzeiro não foi campeão por causa da arbitragem ou por causa dos próprios erros? Rapidinho que a gente já está no final do bloco. Eu acho que foi por conta dos próprios erros. Eu fiz até um levantamento, é o seguinte: nas minhas contas, pessoal, não é matemático, minhas contas, o Corinthians foi beneficiado em 10 jogos no campeonato e prejudicado em 4. O Cruzeiro foi beneficiado em 5, prejudicado em 6. Ficou com 1 de débito, de diferença. O Fluminense, que foi campeão 2 pontos à frente do Cruzeiro, não teve nada a ver com isso. Foi beneficiado em 3, prejudicado em 3. A grande questão foi o Corinthians, que o Cruzeiro ultrapassou depois de forma emblemática para mostrar como o campeonato permite essas coisas. Mesmo com erros de arbitragem, você se recuperar. A diferença entre Cruzeiro e Fluminense, eu acho que se aconteceu dentro de campo. Importantes números, hein? Eu acompanho o Marcelo. Eu acho que até o pênalti do Ronaldo, o Cruzeiro fazia um grande jogo e o Wellington Paulista teve a chance de matar o jogo. Aquela bola que ele chutou em cima do Júlio César. Então, o Cruzeiro perdeu pelos próprios erros, né? E você vai falar isso com o dirigente, com o torcedor, aí não, perdemos por conta da arbitragem. Eu acredito que não. Tá certo, vamos para o nosso próximo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue conosco, hein? É rapidinho.